Olá, você está de volta em mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco, professor de Química, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de cinética das reações químicas. E hoje vamos tratar de um tema super importante, como que a temperatura influencia a velocidade das reações. Se você quer entender esse assunto a fundo, fique comigo porque vamos começar logo depois da abertura. Bem, dos nossos estudos de cinética química que vimos em vídeos anteriores, nós descobrimos que cada reação química ocorre com uma velocidade particular. Porém, uma maneira de influenciar a velocidade com que essas reações ocorrem é modificando a temperatura do meio reacional. Nós já sabemos que, de um modo geral, quando aumentamos a temperatura, a velocidade da reação aumenta. Em oposição, quando diminuímos a temperatura, a velocidade da reação tende a diminuir. Por isso, quando pensamos numa reação genérica onde o reagente R se transforma em um produto P, nós vimos em vídeos anteriores que a lei de velocidade é dada por uma expressão como essa, em que a velocidade é o produto de uma constante, chamada constante de velocidade, vezes a concentração do reagente R. Então, naturalmente, você poderia se perguntar qual é a expressão matemática, qual é a cara, qual é a dependência da velocidade da reação com a temperatura. Mas veja só, se a velocidade ela depende da constante de velocidade, uma forma equivalente de ver esse mesmo problema é você querer saber qual é a dependência funcional da constante de velocidade com a temperatura. Bem, quem se dedicou a esse problema e estudou isso a fundo foi o químico sueco Svante Arrhenius na segunda metade do século XIX. Numa reação em que um reagente está em equilíbrio com o produto, o que Arrhenius descobriu foi que existe não a relação da constante de velocidade diretamente com a temperatura. O que ele descobriu foi que existe uma relação linear entre o logaritmo da constante de velocidade e o inverso da temperatura. Ou seja, nós podemos encarar que o logaritmo da constante de velocidade é uma quantidade que depende deste valor de 1 sobre t. Tem uma relação linear, como nós sabemos, uma relação dada como essa aqui, como uma equação de uma reta, em que o valor de y depende da quantidade x a partir desses dois parâmetros, o coeficiente linear a e o coeficiente angular b. Bem, sendo assim, o logaritmo da constante de velocidade é o correspondente ao y e o inverso da temperatura é o equivalente a x nesta equação. Por isso, teremos que o logaritmo da constante de velocidade vai ser um certo coeficiente linear mais um coeficiente angular que multiplica o inverso da temperatura. Neste ponto eu gostaria de fazer 3 observações importantes. A primeira delas é que a constante de velocidade K ela possui uma unidade. A depender da reação, se ela é uma cinética de ordem 0, de primeira ordem, de segunda ordem, essa constante de velocidade ela muda de unidade. E uma segunda observação, igualmente importante, é que o que vai no argumento de uma função logarítmica é um número adimensional, ou seja, não possui unidade. Então, se você acabou de dizer que a constante de velocidade ela possui unidade e o que está dentro da função logarítmica não deve ter unidade, então isso parece uma contradição. Isso aqui vai ser resolvido já já. E a terceira observação que eu queria fazer é que a temperatura é um parâmetro que ele escala com a energia cinética média das partículas. Por isso, por exemplo, num gás, quando a energia cinética média dessas partículas é elevada, significa que a temperatura desse gás é elevada. Por outro lado, se a energia cinética média de um gás ela é baixa, significa que a temperatura desse gás é baixa. Mas uma maneira de conciliar esses 3 aspectos é se reescrevermos esta equação aqui como da forma apresentada aqui dentro dessa caixa em verde. Observe que A foi escrito como sendo o logaritmo de um número A e esse coeficiente angular ele foi escrito como sendo menos E índice A sobre R, onde esse E índice A é a chamada energia de ativação do processo, R é a constante dos gases e esse número a gente vai explicar daqui a pouco o que é que ele significa, como também vamos entrar mais a fundo sobre qual é o sentido dessa chamada energia de ativação. Aguarde só um momento. Bem, por agora, observe que se fizermos o procedimento matemático de pegar esse logaritmo de A e passar para o lado esquerdo da igualdade, ele vai passar subtraindo, então vai ficar ln de K menos ln de A, e do lado direito vai ficar tão somente menos a energia de ativação dividido pelo produto RT. Agora vamos invocar aqui uma propriedade dos logaritmos, que é que o logaritmo de A menos o logaritmo de B
é igual ao logaritmo de A sobre B. Isso está num vídeo que eu falo também sobre logaritmos, que eu vou colocar na descrição para você assistir depois, se você não está muito recordado dessa propriedade. Mas veja só, ln de k menos ln de A, nós vamos poder reescrever como sendo ln da razão da constante de velocidade sobre esse número A. E repetimos aqui a igualdade menos energia de ativação dividido por RT. Agora note que se procedermos em ambos os lados desta última igualdade aplicando a função exponencial do lado esquerdo e também do lado direito para manter a igualdade, quando tomarmos a exponencial do logaritmo de k sobre A, isso vai ficar tão somente k sobre A. E do lado direito vai ficar exponencial de menos EA sobre RT. A está no denominador, dividindo. Ao passar para o lado direito da igualdade, vai passar multiplicando. Portanto, vamos ter que a constante de velocidade vai ser essa quantidade A vezes a exponencial de menos a energia de ativação dividido por RT. Por essa razão, por esse A aparecer aqui antes dessa exponencial, esse valor de A ele é comumente chamado do fator pré-exponencial da lei de Arrhenius. E esses dois parâmetros, a energia de ativação e esse fator pré-exponencial, são chamados parâmetros da lei de Arrhenius. Bem, vamos pegar aqui, vamos tirar isso que está aqui e vamos pegar essa última caixa aqui em verde e vamos deslocar aqui para o lado esquerdo para ficar com um pouco mais de espaço. E agora vamos procurar entender melhor o que significa essa energia de ativação. Veja só, numa reação química, ela pode ser algo como descrita, por exemplo, nesse gráfico, em que eu apresento aqui no eixo Y a energia e aqui no eixo X o progresso da reação, ou seja, o quanto que a reação está se deslocando da esquerda para a direita, de quanto o reagente está se transformando em produto. Observe que aqui nesse primeiro patamar eu tenho aqui a energia do reagente, ou reagentes, se for mais de um, e aqui à direita eu tenho aqui a energia relacionada ao produto ou aos produtos, se forem formados mais de um. Bom, pelo fato de que a energia dos produtos é maior do que a dos reagentes, eu tenho que doar energia para esse processo ocorrer, para que esse reagente se converta nesse produto. E isso é o que a gente chama de uma reação endotérmica, você tem que entrar com energia para que ela ocorra. Já um processo exotérmico é um processo em que a energia dos produtos ela é menor do que a dos reagentes. Bem, isso certamente você já viu, já estudou em algum curso anterior, isso não é uma informação nova para você. Mesmo assim, eu também tenho um vídeo sobre isso que eu também vou colocar na descrição para você estudar a posteriori, caso você ainda não tenha visto isso. Agora veja só, durante essa mudança de reagentes a produtos, a energia obviamente vai mudar, tanto é que a energia do produto pode ser maior ou menor, e você poderia inicialmente pensar que a variação da energia vai ser algo como está apresentado aqui, ó, uma mudança direta, linear entre a energia dos reagentes e dos produtos, ou aqui nessa figura da direita, uma queda linear da energia entre a energia dos reagentes e dos produtos. Porém, o perfil energético, pessoal, não é esse. Na verdade, o perfil energético é como este que acabamos de apresentar. Portanto, para que reagentes se transformem em produtos, é necessário não apenas a diferença de energia entre esses dois estados, é preciso transpor essa barreira muito maior de energia, que ocorre tanto numa reação endotérmica como numa reação exotérmica. Observe que na transformação direta de reagentes e produtos, essa altura dessa barreira é exatamente o que nós chamamos a energia de ativação da reação direta. E pensando que isso aqui está no equilíbrio, que esses produtos podem se decompor nos reagentes, é também necessário transpor essa barreira, que é a chamada energia de ativação da reação inversa. E observe que no caso de uma reação endotérmica, a energia de ativação do processo direto ele vai ser naturalmente maior do que a energia de ativação do processo inverso. Mas já numa reação exotérmica, a energia de ativação do processo direto é o contrário, ela é menor do que a energia de ativação do processo inverso. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, veja só, vamos pegar essa equação de Arrhenius e colocar na próxima figura. Pronto, ela está aqui. E observe que se tomarmos uma temperatura fixa, constante, numa reação, teremos a seguinte relação. Quanto menor é a energia de ativação, maior vai ser o logaritmo da constante de velocidade. E, de fato, quanto menor for essa energia de ativação, menor será essa fração aqui, esse último termo do lado direito. Logo, ela terá o menor valor a subtrair o primeiro termo do lado direito da igualdade.
Por isso, isso significa que o que vai ficar do lado esquerdo será o seu maior valor possível. E o que é que significa o maior valor possível para o ln de K? Vamos voltar novamente e lembrar que estamos estudando uma reação em que um reagente está se transformando em produto. Nós vimos que a velocidade é uma constante K vezes a concentração desse reagente. E para entender melhor qual é a relação de ln de K com a velocidade da reação, vamos recordar aqui a forma da função logarítmica, é essa que é apresentada aqui na figura abaixo. Observe que para cada valor de ln de K existe, você vem aqui à direita, intercepta e encontra aqui no eixo X um valor de uma constante de velocidade. Se você aumenta o valor do ln de K, está aumentando a constante de velocidade. Muito maior o valor de ln de K, maior será o próprio valor de K. Ou seja, na medida que ln de K está crescendo, o próprio valor da constante de velocidade está aumentando. Se o valor da constante de velocidade está aumentando, então isso significa que a velocidade da reação está aumentando. E assim concluímos que se a energia de ativação ela diminui, isso significa que a velocidade da reação aumentou. Mas para essa discussão não ficar apenas muito matemática, nessa figura podemos ver o perfil energético de duas reações, chamada de reação 1 e reação 2. Em ambos os casos são reações endotérmicas, mas dá para perceber claramente que a grande diferença é que a reação 1 possui uma energia de ativação muito maior do que a reação 2. E isso está escrito aqui ao lado. E nós vimos que quanto maior é a energia de ativação, menor é o logaritmo da constante de velocidade. E pelo que vimos agora há pouco, quanto menor o valor de ln de K, menor será o valor de K e, por conseguinte, menor será o valor da velocidade da reação. E assim podemos concluir que a velocidade da reação 1 ela é menor do que a velocidade da reação 2. Portanto, quando você tem duas reações e elas possuem barreiras de energias diferentes, aquela que possui a menor barreira de energia terá uma velocidade de transformação de reagentes e produtos muito maior. Isso, pessoal, é exatamente o que ocorre quando a gente introduz um chamado catalisador no meio de reação. O catalisador ele vai diminuir a barreira de energia, aumentando a velocidade da reação. Sobre esse tema a gente vai fazer um outro vídeo a posteriori, onde entraremos em mais detalhes, mas por hora basta saber disso. Diminuiu a energia de ativação, aumenta-se a velocidade da reação. Agora o contrário, pessoal, vamos pegar aqui a energia de ativação e vamos considerá-la como uma constante nessa equação e vamos avaliar o que ocorre quando modificamos a temperatura. Então veja só, se a temperatura estiver aumentando, como a temperatura está no denominador dessa fração, isso significa que a fração como um todo vai estar diminuindo. Se ela está diminuindo, significa que ela vai subtrair cada vez menos o primeiro termo aqui do lado direito, e isso, como consequência, o logaritmo da constante de velocidade vai assumir o seu valor máximo. E é exatamente isso que vimos no início desse vídeo. O aumento da temperatura leva ao aumento da velocidade da reação, e a diminuição da temperatura leva à diminuição da velocidade da reação. Agora que sabemos qual é a dependência, que se dá através justamente da lei de Arrhenius, vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo. Bom, a questão diz: a constante de velocidade para a reação de segunda ordem entre bromo-etano e o ânion OH- em água é 2,8 vezes 10 a menos 4 molar a menos 1 segundo a menos 1 a 35 graus Celsius. Pergunta-se qual será o valor da constante de velocidade a temperatura de 50 graus Celsius. São dadas aqui como informações a energia de ativação, 90 kJ por mol, e o valor da constante dos gases R, 8,314 joules por Kelvin mol. Observe só, baseado no que acabamos de ver, sem fazer nenhum cálculo, já podemos prever que se a temperatura aumentou, a velocidade da reação também vai aumentar, logo a constante de velocidade nessa segunda temperatura, 50 graus Celsius, será maior do que a primeira. E como é que a gente pode calcular isso matematicamente? Bem, a relação de Arrhenius nos diz que numa temperatura inicial teremos uma constante de velocidade inicial. Então, se chamarmos essa temperatura de temperatura 1, teremos uma constante K1. Vamos chamar isso aqui da equação 1. E a equação de Arrhenius também nos garante que se formos para uma segunda temperatura T2, teremos uma segunda constante de velocidade K2. Vamos chamar essa segunda equação de equação número 2. Bom, uma maneira de calcular K2 a partir dos dados de T1, K1 e T2 é integrar essas duas equações em uma só. E a forma de fazer isso é subtraindo a segunda equação da primeira. Observe que quando fizermos isso, teremos isso que acabamos de escrever aqui abaixo.
Observe que teremos ln de K2 menos ln de K1, é o que escrevi aqui do lado esquerdo. Depois vem a igualdade, vem aqui ó, na segunda equação, ln de A menos energia de ativação sobre RT2, que são esses dois primeiros termos. E agora vem o sinal menos nessa diferença, menos ln de A, aqui na equação 1, e o menos com esse menos aqui vai dar esse último termo mais energia de ativação sobre RT1. E você já consegue perceber que ln de A cancela com ln de A, e novamente podemos usar aquela propriedade que ln de B menos ln de A é ln de B sobre A, portanto aqui vai ficar do lado esquerdo ln de K2 sobre K1, e do lado direito aparece energia de ativação sobre R nos dois termos. Por isso, se colocarmos em evidência menos energia de ativação sobre R, obteremos essa expressão que eu acabo de apresentar aqui abaixo. Observe que o primeiro termo é negativo, então vai ficar aqui dentro do parênteses 1 sobre T2, e depois tem que ficar um sinal negativo aqui para que o menos com menos dê esse mais do último termo. Então aqui entre parênteses vai ficar 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Agora, para calcular K2, pessoal, precisamos extraí-lo aqui de dentro desse argumento da função logaritmo. E nós sabemos que a maneira de fazer isso é fazer o processo inverso da função logaritmo, que é aplicar a função exponencial. Por isso, vamos aplicar de ambos os lados para manter a igualdade. Então, fazendo isso, vamos ter aqui K2 sobre K1, e do lado direito é elevado a tudo isso aqui. Bom, K2 sobre K1, vamos poder passar o K1 para o lado direito, ele vai passar multiplicando, e assim obteremos essa expressão. A segunda constante de velocidade será a primeira, multiplicada por essa exponencial que envolve a energia de ativação e as duas temperaturas. Agora é só substituir, não é? Vamos pegar aqui e substituir o valor de K1, que é 2,8 vezes 10 a menos 4. Vamos usar o valor de T1, que é 35 graus Celsius. Lembrando que vamos precisar transformar para kelvins. Afinal de contas, vamos usar aqui o valor de R, 8,314 joules por Kelvin, daí a importância de transformar graus Celsius para Kelvin, perceberam? E usar o valor de T2, 50 graus Celsius, transformados para Kelvin. Então, fazendo isso, vamos ter isso aqui, ó. Aqui o valor de K1, inclusive a gente bota as unidades aqui para não esquecer, não é verdade? E a exponencial de energia de ativação, ó, 90 kg, lembrando que quilo é 10 a terceira, daí colocar 10 a terceira joules por mol, o valor de R, 8,314 joules por mol a menos 1, Kelvin a menos 1, e aqui o valor da temperatura em Kelvin. Quando você pega T1, que é 35 graus Celsius, e soma por 273,15, você vai ter 308,15. E a segunda temperatura, 50 mais 273,15, vai dar 323,15 kelvins. Agora, colocando todos esses números numa calculadora, você chega ao resultado final, que K2 será 1,43 vezes 10 a menos 3, 1 sobre molar, 1 sobre segundo. Que de fato, quando a gente se compara com a primeira constante de velocidade, ela é uma constante de velocidade maior, o que está de acordo com a nossa previsão original. Bom, observe que nesse exercício aqui foi dada a energia de ativação. Vamos agora fazer um outro exercício em que a gente vai calcular essa energia de ativação. A questão é essa aqui. A decomposição do acetaldeído etanal de fórmula CH3CHO, que segue uma cinética de segunda ordem, foi medida na faixa de 700 a 1000 kelvins e obteve-se as constantes de velocidade apresentadas na tabela abaixo. Determine a energia de ativação e o fator pré-exponencial. Então temos aqui na tabela, na primeira coluna, a temperatura em Kelvin, variando de 700 até 1000, e na segunda coluna a constante de velocidade. Como é uma cinética de segunda ordem, ela possui unidades de litro dividido por mol por segundo. E observe que à medida que a temperatura aumenta, o valor da constante de velocidade de fato aumenta. Bem, já sabemos que a lei de Arrhenius tem essa expressão aqui. E sabemos que isso é uma equação de uma reta, onde o y é o equivalente a ln de k, o a é o ln de A maiúsculo, e o b é menos a energia de ativação sobre R, e o x é 1 sobre t. Portanto, para identificarmos o valor do coeficiente angular e assim poder determinar a energia de ativação e determinar o coeficiente linear e assim determinar o valor de A maiúsculo, vamos precisar transformar a temperatura em 1 sobre t
e vamos precisar calcular o logaritmo da constante de velocidade. Então vamos fazer isso, aplicar 1 sobre t à primeira coluna e ln de k à segunda coluna. Assim obteremos essas duas novas colunas que estou apresentando agora. Note que se fizermos agora o gráfico, botando no eixo y ln de k e no eixo x o inverso da temperatura, temos uma reta de inclinação negativa que é concordante com esse sinal negativo aqui da lei de Arrhenius. E agora, para determinar a reta que melhor passa sobre esses pontos, vamos utilizar um método numérico chamado método dos mínimos quadrados, que vai nos fornecer a seguinte equação, esta que eu apresento aqui do lado direito. Y vai ser 27,597, que corresponde ao valor de ln de A, menos 22.548,0, que equivale a menos a energia de ativação sobre R, vezes x. Ok. Porém, uma coisa que a gente precisa recordar é o seguinte: a energia de ativação ela possui uma unidade, que é Joule por mol, e a constante dos gases também possui uma outra unidade, que é Joule por Kelvin mol. Joule por mol cancela com Joule por mol, portanto a energia de ativação sobre R vai ter a unidade de 1 sobre Kelvin, portanto terá a unidade de Kelvin. Sendo assim, menos a energia de ativação sobre R vai ser igual a este valor aqui em unidades de Kelvin. Agora, para determinar a energia de ativação, basta multiplicar este número pelo valor da constante dos gases ideais, 8,3145 Joule por Kelvin mol. Sendo assim, a energia de ativação vai ter o valor de 187,464 kJ por mol. E agora, para determinar o fator pré-exponencial, vamos igualar o valor de ln de A a esse número aqui, 27,597. Agora, para calcular o valor de A, vamos aplicar a função exponencial dos dois lados, temos aqui escrito, e do lado esquerdo o resultado é A, e do lado direito, quando fazemos esse cálculo de E elevado a 27,597, obtemos que o valor de A é 9,67 vezes 10 a 11 litros por mol por segundo. Ok, concluiu, mas aí você pode estar falando, mas veja só, eu não conheço esse método dos mínimos quadrados, eu não sei como é que você fez para obter essa equação aqui. Será que existe uma outra maneira mais simples de determinar esses dois parâmetros através do próprio gráfico ou da própria tabela? Tem sim, eu vou mostrar agora para você. Vamos pegar aqui sobre essa reta dois pontos que recaem sobre ela, como por exemplo esses que eu estou aqui indicando por essas setas em azuis, cujas linhas correspondentes na tabela eu também coloquei aqui duas setas azuis para ficar fácil de identificar. E observe que a gente tem a hipótese que a reta ela tem essa equação aqui, A mais BX. Então vamos aqui determinar o coeficiente angular através da tangente que passa a reta sobre esses dois pontos. Então vamos pegar essa altura dividido por essa base para calcular o valor desse coeficiente angular. Então assim procedendo, vamos ter, repare que a altura vai ser essa altura aqui ó, do ponto final, que vai ser aqui esse valor negativo, menos 3,352, menos a altura aqui desse valor positivo no eixo y, que corresponde ao número 0,775, dividido pelos valores correspondentes no eixo x, que vai ser 1,37 vezes 10 a menos 3, menos 1,19 vezes 10 a menos 3. Então, é o que está escrito aqui nessa fração. Procedendo aqui essa conta, você chega ao resultado que B, o coeficiente angular, vale menos 22.927,8. Lembrando que isso tem unidades de Kelvin. A gente acabou de ver isso agora há pouco. Bom, como esse B corresponde a menos a energia de ativação sobre R, aqui a gente pode calcular que o valor da energia de ativação vai ser 190,622 kJ por mol. E agora, para calcular o coeficiente linear, ln de A, isso corresponde ao valor de A aqui na equação dessa reta. Nós já calculamos o valor de B, então substituindo o valor de B, vamos ter que essa reta é y igual a A menos 22.927,8 vezes o valor de x. Agora, para determinar o valor de A, basta substituirmos os valores de y e de x para uma linha qualquer aqui dessa tabela. Então vamos tomar aqui essa segunda linha, vamos substituir o valor de y igual a menos 3,352 e o valor de x 1,37 vezes 10 a menos 3. Sendo assim, calculamos que o valor de A vale 28,059 e nós sabemos que isso corresponde ao valor do ln de A. Assim, podemos calcular que o valor de A vai ser 1,53 vezes 10 a 12 litros por mol por segundo. Observe que os valores aqui da energia de ativação
e do fator pré-exponencial são diferentes daqueles que vimos agora há pouco, quando determinamos esses parâmetros a partir da equação obtida pelo método dos mínimos quadrados. Mas isso não é nada surpresa, né? Antes utilizamos a reta que melhor se adapta por todos os pontos e agora calculamos a reta que passa apenas por 2 pontos. Então não deveria de fato dar os mesmos valores desses parâmetros pelos 2 métodos. E está tudo bem, pessoal, está tudo tranquilo. Então, pessoal, ficou alguma dúvida sobre esse tema lei de Arrhenius? Caso sim, coloca aqui nos comentários que eu queria saber qual foi. Bem, pessoal, eu queria registrar que esse é o vídeo de número 150 do nosso canal. Vocês sabem que nossos vídeos entregam bastante conteúdo, por isso, caso você considere que esse vídeo lhe agregou conhecimento, lhe ajudou a entender mais sobre esse tema, então eu peço que você deixe aqui um like pra gente, se subscreva no canal e mande esse vídeo para todos os seus amigos e amigas. Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima videoaula. Até a próxima!